Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na Rede Educativa de Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar sobre problemas oculares em crianças. Estrabismo, ambliopia. Ambliopia é ver duas imagens, né? Erros refrativos, como miopia, astigmatismo, que são as doenças oculares mais comuns em crianças em fase escolar e que às vezes passam desapercebidas. Além de alergia, conjuntivites sazonais. E, no entanto, né, essas situações que nós falamos, elas podem ser corrigidas. E é importante que se detecte na época correta, né? E quem vai conversar conosco hoje, comigo e com você, telespectador, é o médico oftalmologista Dr. Bruno de Albuquerque Furlani. Dr. Bruno, seja muito bem-vindo, mas antes de eu dar a palavra ao senhor, eu quero aqui falar das suas credenciais, né? Dr. Bruno, ele é formado pela Universidade Federal do Paraná, universidade com a qual eu tenho uma identidade muito grande, porque lá nós fizemos a residência em clínica médica, e o Dr. Bruno é formado lá, né? Ele fez residência médica em oftalmologia, né? Especialização e doutorado na Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, e trabalha no serviço de retina do Hospital São Julião e Clínica Pró-Oftalmo. E além disso, o Dr. Bruno, ele é presidente da Associação de Oftalmologia de Mato Grosso do Sul. Dr. Bruno, seja muito bem-vindo, muito obrigado, porque eu sei que o senhor andou fazendo um certo malabarismo aí, né, na agenda familiar para poder estar aqui conosco, e a gente agradece muito essa sua disposição. É um enorme prazer, é uma honra estar aqui, podendo representar os colegas oftalmologistas para esclarecer. Eu acho que essas dúvidas que são muito frequentes, muito importantes, né? Existe uma necessidade de uma atenção à saúde das crianças, que é uma fase em que a gente tem o desenvolvimento da visão e é uma oportunidade da gente resolver esses problemas de uma forma que, posteriormente, às vezes na idade adulta, a gente não consegue resolver. Então, para mim, não tem nenhum esforço, foi um enorme prazer estar aqui e eu espero poder contribuir para a gente. Sem dúvida que você vai contribuir muito. E é importante, a gente conversava antes de começar o programa sobre a questão da oportunidade do diagnóstico, de se desconfiar de que tem alguma coisa anormal com a criança para poder agir, porque depois de um determinado tempo isso já passa. Que doenças são essas que a gente tem que detectar cada vez mais cedo, ou pelo menos deficiências oculares? Então, a criança, diferente do adulto, muitas vezes ela pode não reclamar de que está tendo alguma dificuldade. Às vezes é uma situação óbvia, uma coceira, uma vermelhidão, um inchaço, mas, por exemplo, uma necessidade de correção de um grau, uma necessidade de óculos, passa desapercebido, principalmente pelo fato da gente ter dois olhos, né? Então, se às vezes o problema pode estar situado somente num olho e o outro olho compensar, e você analisando de uma maneira simplista a criança, ela pode não ter sinal nenhum, né? Então, hoje a gente recomenda e existem protocolos de tempo de fazer o exame, um tempo adequado de fazer o exame de cada idade. E em cada momento a gente procura doenças específicas, né? Desde problemas mais sérios, né? Como catarata, glaucoma, tumores, né? São situações, eventualmente, uma criança que teve um problema na gestação, ela já pode nascer com um desses problemas, com uma catarata ou eventualmente... O problema é a mãe, uma virose, por exemplo, que pode comprometer Nós temos muito no Brasil situações como a toxoplasmose, infecções durante a gestação, que vão se manifestar com problemas, principalmente no feto. Nós também temos, assim, com uma frequência menor, mas a rubéola ainda pode ser alvo, né, de um problema congênito, né? E também tem as doenças hereditárias, né, que a gente precisa lembrar, apesar de serem situações que, não, graças a Deus, não são tão frequentes, mas fazem parte daí de uma rotina de verificação que o médico tem obrigação de buscar analisar
essas possibilidades, e caso se detecte, por exemplo, a catarata congênita, é uma situação que a gente tem que agir rapidamente, nas primeiras semanas de vida. Né? O glaucoma congênito, mesma coisa. Se a gente não for muito ativo na busca e no tratamento, a gente pode perder a oportunidade de salvar a visão dessa criança. Doutor Bruno, normalmente, quando a criança nasce, existem alguns procedimentos, algumas manobras, né? Aquele do olho vermelho, incide uma luz e tal. Sim. Fala para nós sobre isso aí, como é que isso acontece normalmente e também sobre essa importância que o senhor falou, detectar a catarata precocemente, porque atrofia a retina, dá problema de aprendizado, assim, pelo cérebro em termos de visão, o que acontece? Bom, desde muitos, acho que mais de 2 séculos, a gente tem uma rotina de fazer a prevenção da conjuntivite neonatal. Então, nos partos vaginais, né, no parto normal, existe a possibilidade da criança desenvolver uma conjuntivite por alguma infecção que esteja presente. O método antigamente de CREDE, do nitrato de prata, e hoje em dia, por conta dos efeitos colaterais de irritação que o método tradicional dava, a gente tem alternativas, tem a iodopovidona, tem antibióticos, tobramicina, mas aí isso daí é uma necessidade de atendimento do pediatra, que já faz o atendimento. Uma rotina normal. A rotina já que é preconizada ainda no Brasil. Depois, a criança deveria passar pelo teste do olhinho, né? E esse teste do olhinho, ele pode ser feito de uma maneira simplificada, quando, na ausência de um oftalmologista, a gente pode, por exemplo, pedir para o pediatra fazer o reflexo vermelho, né? E o reflexo vermelho é um exame bastante simples, muito rápido e com pouco treinamento, a pessoa é capaz de fazer com segurança esse procedimento. É uma luz que você vai jogar no olhinho da criança, do bebê, e você vai ver a cor do reflexo que está vindo, que deveria ser vermelho. Inclusive, quando a gente bate uma foto e usa o flash e vê dentro, né, na pupila, dentro da íris, né, do colorido do olho, esse aspecto vermelho é normal. Até por um tempo tinha esses programas que faziam isso, hoje automaticamente as câmeras às vezes já fazem. No entanto, para algumas crianças que já nascem com algum problema, você verifica um reflexo esbranquiçado, né? Existe o que a gente chama de leucocoria, que é a pupila branca. E várias situações geram esse aspecto de pupila branca. Por exemplo, a catarata. Algumas malformações do fundo do olho, o descolamento de retina, algumas doenças infecciosas poderiam, e o mais preocupante seria no caso dos tumores, né? Então, o retinoblastoma, que é um dos tumores que, infelizmente, são dos mais frequentes. Já aparece no nascimento. Normalmente, o pico de apresentação, especificamente do retinoblastoma, seria por volta dos 2 anos, sendo que a grande maioria vai acontecer até os 4, 5 anos de idade. Mas, graças a Deus, é uma patologia com uma frequência baixa, né? Em torno de 12 por milhão. Né? Então, só que quando acomete uma criança, se não detectado de maneira muito rápida, você pode cursar, eventualmente, não só com a perda do olho, mas com um risco de acabar não conseguindo salvar a vida da criança. Então, é importante pensar no diagnóstico o mais precoce possível. Nós temos aqui, doutor Bruno, uma pergunta da Cleomara Brandoff, 38 anos, é atendente. Vamos ver o que a Cleomara tem de dúvida. Doutor Luiz, eu tenho uma pergunta. Eu tenho um filho de 5 anos, meu nome é Cleomara, e às vezes ele reclama e enxerga assim um pouco longe as coisas. Eu gostaria de saber se é algum problema de vista ou não. Cleomara, nós vamos passar essa pergunta para o doutor Bruno. Ela está dizendo, doutor Bruno, que ela tem um filho de 5 anos que ele diz para ela que enxerga pouco longe. Ou seja, como se a imagem estivesse distante, eu pude entender isso. Tem alguma especificação isso ou é às vezes uma sensação transitória apenas? Olha, a gente primeiramente pensa com as dificuldades visuais, é mais comum que elas se devam aos erros refrativos, ou seja,
o grau que precisa ser corrigido através de lentes corretivas, geralmente na criança, os óculos. E aí dá aquelas de borramento, né? Existem, distorção de imagem. Cada tipo de erro refrativo, então, vai ter um tipo de dificuldade, né? O borramento, enfim. No caso, hoje tem sido verificado uma frequência cada vez maior, até nas crianças, da miopia, né? Isso varia de população para população, está tendo uma quantidade muito grande, principalmente nos países asiáticos, né? Mas no Brasil também se verifica uma tendência de aumento da incidência da miopia. O que é a miopia? A miopia é uma dificuldade que ocorre de enxergar as coisas longe, né? Então, ela deixou de ser... a hipermetropia, antigamente era mais frequente, hoje em dia tem se verificado a miopia como se tornando cada vez mais frequente. A hipermetropia é um tipo diferente de erro refrativo, e ela costumava ser mais frequente nas crianças, porque, de uma maneira simplificada, a miopia significa um olho que é muito grande, que cresceu demais. E a hipermetropia é um olho pequeno. Que atrofia. Ele pode ser tão pequeno que tem esse risco, mas um olho pequeno numa criança, se ele for demasiado pequeno, exige um esforço de acomodação, tem um músculo lá dentro que faz a compensação. A natureza é sábia, ela já preparou esse tipo de mecanismo, que é o que faz a gente ter o foco para perto. Mas num olho que seja muito pequeno, esse esforço é tão grande que às vezes a criança, além dos sintomas, dor de cabeça, cansaço, desinteresse na tarefa, né? Então, sem a correção dos óculos, ela pode ameaçar inclusive esse desenvolvimento visual que a gente falou. Entendi. Então, a correção do grau nas crianças, ela é importante não só por aquele momento, né? Às vezes com 5 anos, a escola não tem aquela carga de ensino tão pesada, às vezes é uma coisa um pouco mais tranquila, recreativa, então não seria tão penalizada nesse sentido. Mas se a gente perder a oportunidade de desenvolver melhor essa visão, a gente lá no futuro, quando adulto, vai ter uma visão insuficiente, eventualmente, uma visão... Daí o termo ambliopia é um termo de um desenvolvimento incompleto da visão por perda dessa oportunidade que ocorre na infância. Então, ela pode, eventualmente, numa consulta, discutindo esses sintomas do filho dela, verificar a possibilidade de ser uma dificuldade de grau, falta de óculos. Entendi. Né? E aí, nesse caso, a prescrição é recomendada para evitar não só que ele continue com a queixa, mas que ele perca essa oportunidade de desenvolvimento. Cleomara, seria interessante assim, conforme a orientação do Dr. Bruno, que você levasse o seu filho a um oftalmologista para fazer essa avaliação e uma correção ali transitória para detectar realmente o problema. Dr. Bruno, nós estamos chegando ao fim do primeiro bloco e nós vamos agora para um breve intervalo e nós já voltamos e vamos conversar sobre outras anormalidades visuais que devem ser detectadas. Não saia daí, nós já voltamos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na Rede E de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Rede E e participe mandando sua sugestão para o WhatsApp 99832 1122. Nós estamos conversando hoje sobre os problemas e doenças oculares em crianças. Aqui no estúdio comigo, o doutor Bruno de Albuquerque Furlani. Doutor Bruno, nós conversávamos no primeiro bloco sobre a questão da ambliopia. Explica para nós e para o nosso telespectador o que verdadeiramente se constitui esse termo, ambliopia. Então, a ambliopia é uma visão deficiente porque houve uma perda do desenvolvimento normal que a gente tem da visão no cérebro até os 7 anos de idade, principalmente. Então, o nosso cérebro nasce como se fosse um computador que não tem nada escrito. E ele precisa desenvolver os programas, né, necessários
para que ocorra a visão de maneira correta. Então, o olho precisa estar saudável durante toda essa infância e proporcionar para o cérebro uma visão perfeita para que esse aprendizado se dê da maneira completa. Então, qualquer problema que impeça essa qualidade de visão dos dois olhos vai acabar resultando numa visão deficiente que depois dessa fase dos 7 anos de idade em diante, a gente não tem condições de recuperar, porque se trata, na verdade, de uma deficiência no cérebro, né? O olho, eventualmente, depois dessa idade, se for resolvido, por exemplo, se faz uma cirurgia, se você resolve aquilo que causou, mas o cérebro perdeu essa oportunidade, então a gente depois não consegue recuperar plenamente a visão. Daí a importância, né? Acho que o senhor é de um tempo que a medicina não tinha o hábito de fazer o tratamento tão precoce assim das crianças, né? Muitos médicos não tinham nem formação e às vezes não tinham o hábito de fazer o exame da criança tão cedo, né? E hoje não, a medicina tem tentado buscar cada vez mais cedo a oportunidade de tratar de maneira mais eficiente, pensando principalmente em evitar a ambliopia. Qualquer problema que afeta a visão pode causar ambliopia. Então, existe, por exemplo, o estrabismo, que é o olhinho torto, né? Se o pai e a mãe verificam que a criança está com o olhinho torto, né? Então o cérebro entende que ele não está vendo com os dois olhos a mesma coisa. Entendi. E aí causa uma confusão. Aí lá dentro do cérebro, ele faz um mecanismo de bloqueio da visão de um para enxergar bem com o outro. E aí, nesse momento, ele tem um preferido e esse olho que ficou em detrimento dele, a visão, né, ele precisa de um tratamento para recuperar essa capacidade. Senão, depois de um tempo, ele não pode ser recuperado. As pitoses, né, então aquele olhinho que a pálpebra cai e tampa a visão, precisa ser operado, não pela estética, mas para não perder essa oportunidade, né, do aprendizado. A catarata que tampa a visão, ou às vezes até um grau muito forte, uma diferença de grau de um olho para o outro, né? Então, se a gente tem 4 graus de um lado e nenhum grau do outro, o cérebro ele acaba escolhendo um preferido. Esse 0, o grau baixo, ele é uma visão muito boa, e o outro é uma visão muito ruim, então ele passa a prestar atenção só nesse olho bom. Então, é daí a importância da gente buscar cedo e atuar para evitar que esse aprendizado se perca. Você, pai, está vendo a importância de estar atento para um detalhe aparentemente simples, mas que é importante, no caso, a criança, né, ser levada quando se tiver alguma suspeita, quando você perceber alguma anormalidade no comportamento, ao oftalmologista para ser feita uma avaliação. Porque se você perde o momento adequado de você corrigir, conforme explicou o Dr. Bruno, o cérebro ele não leva em conta aquele receptor, no caso o olho, né, que não está pegando bem, ele vai optar pelo melhor. E ele vai desenvolver o melhor, e aquele que está numa situação que poderia ser corrigida passa a ficar, inclusive, inerte e perde-se a visão depois de um determinado tempo. Nós temos a pergunta do Ronaldo Xavier, de 23 anos, que é manobrista. Vamos ver o que o Ronaldo tem de questionamento. Doutor Luiz, meu nome é Ronaldo. Eu queria saber qual a idade ideal para levar minha filha no oftalmologista. Ela tem 2 anos. Ronaldo, muito obrigado pela pergunta. Nós estávamos falando exatamente sobre isso, né? O doutor Bruno vai esclarecer, mas eu quero aqui colocar uma situação, doutor Bruno, que no censo de 2010, quando a população estava aí por volta de 195 milhões de habitantes, já existiam 35 milhões de pessoas com deficiência visual. Então isso é importante, aquilo que a gente está falando, o doutor Bruno está alertando, e agora a pergunta do Ronaldo. Quando é que eu devo levar o meu filho ou a minha filha ao oftalmologista para fazer uma avaliação? Bom, então, de uma maneira mais completa, vamos começar. A criança nasceu, ela já precisa de um teste do olhinho. Se não for disponível, por exemplo, onde a criança nasceu, um oftalmologista que tenha pelo menos a oportunidade de fazer o teste com o pediatra do reflexo vermelho. Dali,
Aos 6 meses até no máximo 1 ano, é necessário que se faça um novo exame. Esse próximo exame seria muito importante que se tentasse fazer com o oftalmologista, porque existe nessa oportunidade desse exame a possibilidade de dilatar a pupila e verificar o interior do olho, que é onde poderia identificar algum problema que o reflexo vermelho por si só não seria suficiente. Também o oftalmologista, dali por diante, tem condições de verificar o grau, o alinhamento dos olhos, né? E a partir daí, o exame, quando a criança começa a verbalizar, o exame já passa a ser com a mesma capacidade de detecção que um exame de um adulto, porque a gente tem optótipos, que são aquelas... A gente pode usar as letrinhas, pode usar os números, mas numa criança que está começando a falar, a gente põe os bichinhos, né? E a gente tem, então, condição de verificar plenamente a capacidade visual da criança. Então, dos 2 até os 7 anos, se fosse possível fazer uma verificação anual, seria interessante. Se não, que pelo menos a cada 2 anos fosse possível, mas como a gente alertou da importância da detecção precoce, às vezes a criança num crescimento muito grande e o olho crescendo também dessa forma, pode haver mudanças de grau que daí refletem na necessidade de prescrição de óculos. Então, eu passei com minha criança tem 2 anos e não precisava de óculos. Era um momento, né? Então, essa outra medida que mais posteriormente pode ser feita, eventualmente detecta uma necessidade. Então, se possível, né? A partir dos 2 anos em diante, podendo fazer até os 7 anos anual, seria adequado. Se não, pelo menos a cada 2 anos. Ronaldo, você viu aí que teste do olhinho quando nasce até os 6 meses. Se tem alguma dúvida, poderia ter levado os 6 meses a 1 ano. E o doutor Bruno está enfatizando aqui que dos 2 até os 7, pelo menos anualmente, para fazer. Porque a criança vai para a escola, ela vai precisar do olho para ela se integrar, interagir com o ambiente, né? Aprender, ver de forma adequada e ensinar o cérebro a detectar aquela imagem verdadeira. Doutor Bruno, a gente tem, né? A gente vê com relativa frequência, na rua às vezes, supermercado, em algum lugar, olho grudado, né? Ou então, às vezes, a mãe diz assim, mas o menino não vai bem na escola. Ou então, dores de cabeça constante, fica lacrimejando o olho, coça, chega muito próximo para ver, né? Então, essas situações todas, né, são importantes para alertar os pais de que precisa levar a criança no oftalmologista. O que é mais frequente dessas deficiências em termos hoje, por exemplo? Esse computador, esse celular, que os meninos pegam com relativa frequência e ficam ali, a forma de você acalmar, às vezes, o guri, é você dar um computador, um tablet, ou principalmente o celular, para ele ver e ficar vendo os filminhos ali e ficar quieto. Isso tem comprometido a visão da criança? Começando pelas queixas que o senhor trouxe, por exemplo, a coceira, o lacrimejamento. Então, a infância é uma época de uma incidência maior, por exemplo, de alergias. As alergias oculares tem algumas formas assim que são mais agressivas nos pacientes muito sintomáticos. A gente precisa tratar bem para não deixar sequelas posteriormente. Então, aí tem uma infinidade de recursos, principalmente os colírios, né, que vão atuar. Quando a gente identifica aquilo que causa alergia, é muito interessante, porque daí existem também tratamentos com os médicos especialistas em alergia para fazer um controle mais adequado. Uma coisa que também eu acho que é importante a gente aqui atentar na infância é muito comum acidente. Então, cuidado com objetos que são perfurantes. Então, criança que brinca com espeto, tem uns palitinhos que a gente brincava antigamente. Então, palito de dente, inclusive. Ou um palito de dente, garfo, faca, ou brinquedos que não têm a certificação para aquela determinada idade. Até a caneta, né, professor? A caneta, né? Então, são comuns e as crianças vão crescendo, aí vai aumentando. Então, no Paraná, por exemplo, a gente atendia incidentes com bomba de cal, que são capazes de cegar, né? Porque tem uma queimadura química resultante do acidente que é muito grave.
Na festa junina, os explosivos. As bombinhas, né? Enfim, a criança ela precisa ter um monitoramento por conta desses acidentes, né? E por fim, em relação à refração e o grau, nessas oportunidades a gente vai verificar a dor de cabeça, por exemplo, pode ser uma manifestação comum do paciente com hipermetropia, né? Mas aí só o exame, principalmente na criança, avisar os pais que é comum a gente usar aquela gotinha de dilatar. E daí com a dilatação a gente verifica com mais eficácia o grau. Doutor Bruno, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Nós temos ainda 1 minuto. Eu quero deixar a palavra livre para o senhor para fazer suas considerações finais sobre essas necessidades. Eu acho que foi muito produtivo a gente trazer aqui essas dúvidas que nos trouxeram alguma luz sobre o que fazer, né? As crianças, elas dependem da iniciativa dos pais, então a gente informando essa importância faz com que os pais entendam que não é uma mera formalidade, que é uma oportunidade que a gente pode trazer para as crianças para que elas tenham essa capacidade visual preservada para o resto da vida, e que hoje o nosso mundo, a interação é através da visão das telas, e isso uma criança deficiente visual, ela vai perder muito da capacidade de produzir, de ser produtiva durante a vida. Aqui no nosso estado a gente tem um número adequado de oftalmologistas capazes de atender essa demanda, e eu acho que a gente está esperando para cumprir o nosso papel. Perfeito. De buscar a saúde dessas crianças. Doutor Bruno, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui conversar conosco sobre esse tema fundamental para a sociedade. Siga as nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.